o que fazer em questão das opiniões das pessoas que acompanham os ensaios. Então, Sângela, você está falando em relação ao newborn, né? Eu falo muito, gente, que o sucesso no ensaio newborn, ele começa desde ali o contato com os pais, tá? Você tem que ter o primeiro contato com os pais bem feito. Você tem que explicar as regras e como funciona o seu ensaio. Porque se você não explica para o pai e para a mãe como que funciona esse ensaio, eles não entendem. E aí você tende a ter dificuldade na hora do ensaio, porque a mãe vai ficar em cima de você. O pai vai ficar também te perguntando. E aí eu já me posiciono logo no início. Na hora que eu recebo o pai e a mãe aqui, os meus clientes, eu já recebo, né, com todo carinho, da forma que tem que ser, mas a partir do momento que eu entro já para o estúdio para fotografar, eu já falo com eles. Eu explico que eu sou profissional da fotografia newborn, que eu sou especializada, que eles podem ficar à vontade, e aí eu já falo como que é feito o ensaio newborn. Eu falo que o ensaio newborn é demorado, em média de 2 horas, para eu poder conseguir fotografar o bebês. Que geralmente tem pose que eu coloco, o bebê pode acontecer de chorar, eu tento manter o bebê na pose, mas se o bebê chorar e continuar no choro, eu pego, tiro da pose e agrado no meu colo. Quando eu falo dessa forma, a mãe já entende que, né, a partir daquele momento ela não vai mais dar palpite, ela vai ficar quietinha ali. E aí eu já falo pra ela, inclusive agora o neném vai ficar no meu colo e ele vai voltar pro seu colo só se for necessário para mamar. Porque quando tá no teu colo, ele tende a sentir muito o seu cheiro e aí pode deixar o bebê agitado. Então se for mamar na chuquinha, sou eu quem dou mamar. Se vai no colo da mãe para poder mamar, na hora de arrotar, é pro meu colo que vem. Isso me sai dessa forma, eu nunca tive problema, tá? Com o pai tá em cima de mim, com a mãe ficar em cima de mim, então nunca tive esse tipo de problema. Uma vez só, quando eu comecei na fotografia de newborn, que foi lá em 2014, eu ainda estava fotografando os bebês de graça. Eu recebi um aqui que ele olhou pra mim e falou assim: você não vai machucar meu neném não, né? Meu filho não, né? Gente, na hora que ele falou desse jeito comigo, a minha perna tremia, o meu braço tremia. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Se eu não me engano, era o segundo ensaio que eu tava fazendo naquela época. Aí eu olhei pra ele e falei, não, você pode ficar tranquilo, viu? Porque eu me especializei na fotografia de recém-nascidos e eu sei exatamente como fazer o ensaio, tá? Mas você pode ficar tranquilo, pode sentar, pode assistir, tá? Só que a partir desse momento o bebê vai ficar comigo. Eu lembro certinho que eu falei dessa forma. E aí depois, a partir desse dia, eu falei, gente, eu preciso de saber certo o que eu vou falar com os pais, porque eu não posso ter situação de novo, né? Eu não posso ficar intimidada nesse ponto de não saber direito o que vai falar. E aí eu comecei a treinar. Eu tinha essa dificuldade de conversar, eu tinha essa dificuldade de expressar com as pessoas quando eu comecei. Quem me vê hoje falando aqui, né? Vocês que estão me vendo falando aqui desse jeito, não era assim. Foi depois de muito treino. Eu pegava o celular, colocava a câmera na frente, ficava treinando. Eu escrevia textos para eu poder decorar a forma que eu tinha que falar com a mãe, a forma que eu tinha que falar com a mãe. Foi dessa forma que eu consegui me destravar, né? Para poder me posicionar também com aquela mãe, com aquele pai que ia ser o meu dia a dia, que eu ia ter que passar por isso. Não ia ter como eu fechar contrato sem conversar. Não ia ter como eu fechar contrato sem estar, né, frente a frente, conversando e lidando com aquelas pessoas. Então eu tive que aprender também essa parte de relacionamento, tá? Porque se você não sabe se relacionar com seus clientes, você não vai saber levar aquele ensaio à frente. Você não vai saber vender o seu produto. Porque tudo, gente, é uma engrenagem. Uma coisa vai puxando a outra, né? Não é só você fotografar o bebê. Você tem que saber se relacionar. Você tem que saber vender, né? Você tem que saber se posicionar na hora que for preciso. Porque dessa forma, se você sabe se posicionar em determinadas situações, você vai ter sucesso. Então, o sucesso no ensaio newborn, para você ter já um ensaio tranquilo, onde você consiga fazer as fotos ali, vem ali no início do seu ensaio, no primeiro contato com os pais, tá? Quem não sabe o que falar, quem não sabe o que fazer, escreve.
escreve e fala, que aí na hora que você receber aí o seu cliente no seu estúdio, vai vir tudo aqui na sua cabeça. Opa, eu tenho que orientar a mãe disso, eu tenho que orientar o pai disso, ela já vai ficar sabendo que é isso, que é aquilo. E aí você não vai ter mais problema de ter pai aí, de ter mãe em cima de você o tempo todo. Inclusive eu já tive relato aqui de uma fotógrafa que estava me falando que ela recebeu um bebê e ela estava fotografando o neném e o neném chorou um pouquinho, estava dentro de um cestinho e ela ia conseguir acalmar o bebê, porque quem faz a fotografia newborn sabe que às vezes o neném chora um pouquinho para ficar na pose, e na hora que ela estava quase o neném, ela ia conseguir a foto, a mãe foi lá e tirou o neném de dentro do cesto e falou que estava na hora do neném mamar, entendeu? E aí ela perdeu todo aquele trabalho de colocar o neném na pose, já estava conseguindo ajustar os bracinhos, a mãe foi lá simplesmente tirou e falou, não, vou pôr ele para mamar, ele está chorando porque ele quer mamar. Por que a mãe fez isso? Porque ela não se posicionou na hora que ela recebeu essa mãe. Depois eu fui conversando com ela, ela disse que simplesmente recebeu o cliente no estúdio dela, deixou o cliente sentar lá na parte de atendimento, na sala de atendimento, e deixou a mãe. Não explicou como que era a fotografia, porque, gente, ainda é normal, mesmo com esse mercado tão grande que é a fotografia newborn, ainda é muito normal a gente receber cliente aqui no nosso estúdio que não entende nada da fotografia newborn, que não sabe os passos da fotografia. Então você tem que deixar esse seu cliente atualizado, você tem que deixar esse seu cliente já ali sabendo como que você vai fazer na hora do ensaio. Então, se você não se alinha com esse cliente na hora que você recebe ele aí no seu estúdio, você vai ter esse problema, tá? Então, primeiro, gente, tem que alinhar, tem que entender o que tem que ser falado pro cliente assim que você receber ele. E isso vem com o quê? Com o treino, tá? Você tem que treinar. Não é de uma noite pro dia que você vai ficar boa. Não adianta você falar hoje, vou pegar o celular, vou pôr aqui, vou gravar tudo que eu tenho que falar e amanhã eu vou receber ele, vai sair beleza. Não é. As coisas não acontecem de uma noite pro dia, tá?